para ver. Então tá bom. Então vamos hoje então começar definitivamente, né, o Paulo Estevam. A breve notícia que a gente leu da última vez foi só aquele prefácio que também é muito importante, né, para a gente entender o motivo do livro. Eu vou eu vou situar vocês um pouquinho com relação à história de Paulo antes da gente começar, porque eu acho que é importante. Quando a gente lê um livro pela segunda vez, que a gente já conhece um pouco a história, eu acho que a gente até aproveita mais. Então, eu vou falar algumas coisas para vocês entenderem mais ou menos o que é o Paulo Estevam. Como eu falei, é um livro que leva o nome de duas pessoas, o Paulo e o Estevão. O Paulo todo mundo conhece. São Paulo, né? Paulo de Tarso ou o apóstolo dos gentios. Agora, Estevão foi um dos. Eu acho que ele foi o primeiro mártir cristão. Foi a primeira pessoa que foi morta em nome de Jesus. E ele tem um relacionamento direto com Paulo, porque Paulo, como foi falado no prefácio, ele antes de qualquer coisa, ele era um religioso fervoroso das leis de Moisés. E não entendeu que Jesus era o Messias de fato, então ele tinha resistência. Estevão já tinha entendido, e ele persegue Estevão. E vocês vão ver na história que tem uma terceira pessoa, que é a irmã de Estevão. E Paulo, ele é apaixonado por Abigail, né, que é a irmã de Estevão. Ô Bruna, boa noite. Tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem? E vocês? Tudo jóia. Oi, Bruna. Desculpa o Oi, atraso, viu? Bruna. Não Boa tem, noite. não tem problema. Nós estamos começando agora. Eu falei, Bruna, que eu ia só situar um pouquinho vocês, mas hoje nós vamos começar e vai ser meio batidão para a gente, porque senão fica cansativo ficar parando muito para falar. Eu vou ter que pontuar só algumas coisas. Estava só falando que Paulo, já foi falado no prefácio, Estevão, ele vai aparecer no começo desse livro, mas com outro nome. Ele se chama Gesiel e Estevão foi o primeiro mártir cristão. E o Estevão tinha uma irmã que se chama Abigail. A Abigail foi a grande paixão de Paulo. E aí o desenrolar da história que depois vocês vão vendo com mais calma, mas é mais para situar. Hoje nós vamos começar então pelo capítulo 1, que se chama Corações Flagelados. A primeira parte do livro, o livro Paulo Estevão é dividido em duas partes. A parte um e a parte 2, segunda parte. É antes da conversão de Paulo e depois da conversão de Paulo. Então vamos lá. Capítulo 1, Corações Flagelados. A manhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Então, primeiro, para a gente situar, a história se passa em Corinto, ou Coríntio, né? No livro, no Evangelho, quando a gente lê Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Inclusive um dos trechos mais belos do Evangelho, que é a carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, né? Que Paulo fala, é uma cidade onde vai ser descrita agora, onde está se passando o início da história aqui de Paulo. É na Grécia, Corinto. No ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe, entretanto não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. A cidade, reedificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital à formosa província. Então, Corinto era a capital da província de Acaia, na Grécia. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio, então Múmio foi um outro governante ali da região que destruiu o local, mas foi restaurado depois. Então Júlio César restaurou Corinto. Restaurando-a, então, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde acorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador.
ou proprietários de promissoras fortunas. Então, Corinto é legal porque esse livro também traz informações para a gente complementar o que a gente conhece um pouco da história, né, dos locais da Bíblia. Então, Corinto, o imperador transformou como sendo um local que, inclusive, muitas pessoas iam tentar uma nova vida, ou para trabalhar, né, e ganhar dinheiro, ou aqueles que já estavam, na verdade, com uma fortuna e iam lá passar o resto da vida, muitas vezes. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Então já se diz, né, que Corinto realmente era uma zona ali de central que tinha um atrativo muito grande, tanto para o Ocidente e para o Oriente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria de seus habitantes. Então era como se fosse um local realmente que as pessoas iam para passar bem a vida e davam vazão aos excessos, né, dos gozos e dos prazeres mundanos. Então, Corinto já era conhecido por isso, né? Por ser famosa com relação à libertinagem daqueles que moravam ali. Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões. É muito legal a gente entender isso, porque quando a gente depois for estudar, se alguém quiser, a carta de Paulo aos Coríntios, você entende algumas coisas do porquê que ele dizia daquela maneira na carta, né? Então, Paulo sempre redigiu as cartas dele, enfocando as necessidades daquele povoado, daquele local, daquela cidade. Então, os romanos em Corinto encontravam largo campo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Olha essa frase, né? A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Corinto, então, era caracterizado por isso, né? De quando em quando, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Neste ano de 34, então, olha aqui, para a gente entender a era que isso está sendo passada, né? Ano de 34 depois de Cristo. Jesus morreu aos 33 anos. Então foi um ano depois da crucificação de Jesus, era o que estava acontecendo. Então, na época já tinha sido crucificado Cristo, mas o Império Romano ainda dominava em vários locais, né, da civilização. Ali os romanos iam então para gozar os prazeres da vida, né? E então é esse o ano, ano de 34. A cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Então, se tinham pessoas ali que gozavam de prazeres com muito dinheiro, existiam as pessoas que eram oprimidas, que eram escravizadas na época. E talvez o abuso fosse muito grande, e de quando em quando aconteciam alguns escândalos, como eles falam, né? E nesse ano tinha acontecido uma revolta muito grande e violenta dos escravos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O procônsul não hesitara ante a gravidade da situação. Expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma os recursos precisos. E os recursos não tardaram. E em breve a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva,
cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então foram de navio, né? Galera são os navios. Os romanos mandaram os responsáveis por botar ordem naquilo que tinha acontecido. Eis porque, nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos de profundo silêncio, semicerrados e tristes. Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes de soldados que cruzavam as esquinas, despreocupados e satisfeitos, como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Então, por isso que a cidade estava meio quieta, as crianças não estavam brincando, só soldado passeando, né? Porque eles que estavam botando ordem nos acontecimentos. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte provincial, ali desempenhando as elevadas funções de legado de César, cercado de grande número de agentes políticos e militares, e estabelecendo o terror entre todas as classes, com os seus processos infamantes. Então, um político, né, que tinha algum certo prestígio, né, que era alguém que César, né, tinha mandado, chegou no local e estava cometendo seus abusos. Esse político, né, esse era Licínio Minúcio, que chegara ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Então era realmente alguém que estava totalmente desvirtuado dos valores morais, né? Com intriga e com calúnia subiu ao poder, conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes sem maior autoridade. Tudo ousava agora por aumentar os seus cabedais, fruto de avareza insaciável e sem escrúpulos. Então, ele já tinha passado por ali, mas não tinha o que ele tinha agora de poder. E então agora ele estava abusando. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decrepitude. Então ele pretendia, inclusive, se aposentar e ficar por lá. Queria conquistar o máximo que ele pudesse de propriedades para poder ficar o mais tranquilo possível nessa velhice dele. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. Então ele ia realmente fazer isso às custas desse poder. Por toda parte começavam a chorar os oprimidos. Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. Então, olha como era, né? Eles faziam o que queriam e aqueles que reclamassem ou que tentassem qualquer tipo de resistência a isso, eles eram escravizados, eram os mais que sofreriam. Então ninguém abria a boca. Sofriam injustamente e acontecesse o que os romanos decidissem. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. Então, o mal dominava, né, a região, a cidade. A manhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado pelo cesto que lhe pendia das mãos, atravessava a passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa. Um grupo de tribunos alvejava-o com ditérios deprimentes, entre gargalhadas e ironias. Então, apesar de tudo aquilo estar acontecendo,
um judeu, né, resolveu ir para o mercado e atravessando essa área, né, de certa opressão. E os soldados que estavam ali começaram então a falar para esse judeu, né? O velhinho que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto, mas, distanciando-se dos militares patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Então eles mexeram com ele fugiu da provocação. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o asperamente. Olá, judeu desprezível! Como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado estacou, pálido e trêmulo. Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia na sua eloquência silenciosa todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente, premindo a longa barba encarnecida. Teu nome, tornou o oficial entre desrespeitoso e irônico. Joquedeb, filho de Jared, respondeu timidamente. E por que não saudastes os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei, explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável, em bofetões sucessivos e impiedosos. Então, imaginem a cena, né? Do que era esse abuso. Então, o senhorzinho começou a apanhar sem nada, ter feito absolutamente nada. E o soldado, né, toma, toma, exclamava rudemente, ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena, em tom festivo. Guarda mais esta lembrança, cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Então, ele, apesar, né, dessa serenidade, ele também ainda com uma revolta íntima, ele até se olhou, né? Mas viu que ele não tinha nem condições de revidar. Ele não tinha. Se ele tentasse qualquer coisa, ia ser pior ainda para ele. Foi quando o verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, pareceu medir a extensão da própria covardia. E colocando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: Agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. A vítima dirigiu-lhe então um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias de toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida, o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. Então, apesar dele ter saído, né, apanhou sem revidar, de certa forma o soldado percebeu quanto ele foi covarde e a maneira como ele reagiu a tudo aquilo, né, pelo jeito que Emmanuel descreve aqui, marcou aquela pessoa para sempre. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobação, intraduzível em palavras.
Em breves instantes, suportando os ditérios da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair da rua. Então ele seguiu para o mercado. O velho Joquedeb experimentava agora estranhas e amargas reflexões. Duas lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? Então, imagina, o velhinho seguiu chorando, né, e pensando. A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas o seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com a dedicação e obediência a Deus. Quer dizer, além de tudo, ele nem sequer fez parte daquela revolta, né, que levou aos romanos a lá para poder fazer o que eles estavam fazendo para restabelecer a ordem. Então ele era um judeu dedicado e obediente a Deus, se questionando, né? O que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça. Por que motivo? E até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados? Como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Então é algo curioso mesmo, né? Como que esse povo vem sofrendo, apesar de ter sido, como eles mesmos dizem, né, os eleitos por Deus, os quem receberam as tábuas da lei, né? Entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor, que velava dos céus pela grandeza de sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso, com sacrifício embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Então foi assim, né, nesses pensamentos com relação até ao seu povo, a tudo o que o Israel sempre enfrentou frente, inclusive aos abusos dos outros povos, mas ainda assim os outros povos continuavam massacrando, né, os israelitas. Mas eles não, a maioria deles, né, não perdiam a sua fé, a sua obediência a Deus. Esposo dedicado, enviuvara quando aquele mesmo Licínio Minúcio, questor do império, anos antes instaurara nefandos processos em Corinto, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Quer dizer, olha isso, a esposa dele, né, foi morta justamente por conta das ações desse Licínio Minúcio. Sua grande fortuna pessoal fora extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta, resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados dissabores e terríveis confiscos. Então imagina, o que ele está descrevendo, o que Emmanuel está descrevendo que ele sofreu agora, não é nem nada perto de tudo que já vem acontecendo com Joquedeb. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte, ralada de acerbos desgostos, e deixando-lhe os dois filhinhos que constituíam a coroa de esperança de sua laboriosa existência. Então, ele tinha dois filhos, né, Joquedeb. A esposa morreu porque não aguentou tudo o que estava acontecendo com eles. E os dois filhos hoje são o motivo, né, a sua coroa de esperança, como ele descreve aqui, na sua laboriosa existência.
os dois filhos dele, Gesiel e Abigail. Gesiel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos. E por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana, lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. Então, apesar de todas as dificuldades, né, ele, inclusive, envelhecendo precocemente por conta de tudo que eles estavam passando, ele ainda dedicava à criação, à educação desses filhos, o motivo da sua existência, né? A felicidade, a sua fé. À mente lhe veio então mais viva a silhueta graciosa dos filhos. Então, naquele turbilhão de pensamentos angustiosos, ele acabou chegando na figura dos filhos. E aquilo então reanimou ele de certa forma, né? Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo a benefício deles. O tesouro filial compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho. Então ele encontrava nos filhos até o motivo para passar por cima de todo o flagelo que era, na verdade, colocado em cima dele. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Então, apesar de tudo de ruim que acontecia com ele, né? Era no lar, era na casa que ele se tranquilizava. E aí ele então entrou nessa sintonia. Que importava a brutalidade do romano conquistador? Quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. Então ele acabou se acalmando, chegou no mercado e comprou o que precisava. O movimento não era intenso na feira habitual, como nos dias mais comuns. Entretanto, havia certa concorrência de compradores, mormente de libertos e pequenos proprietários que afluíam das estradas de Sencreia. Mal não havia terminado a compra de peixe e legumes, luxuosa liteira parou no centro da praça e dela saltou um oficial patrício, desdobrando largo pergaminho. Ao sinal de silêncio que fizera imudecer todas as vozes, a palavra da estranha personagem vibrou forte na leitura fiel do édito que trazia. Então, todo mundo ali ficou quieto, né? Imagine, né? O respeito que eles tinham, por medo, né? E aí o oficial leu. Licínio Minúcio, questor do Império e legado de César, e encarregado de abrir nesta província a necessária devassa para restabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã, ao meio-dia, no Palácio Provincial junto ao Templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. É estranho, né? Mas essa era a mensagem. Imaginem que ele, num contexto desse, onde eles só abusavam, vem falar de que vai ouvir as reclamações, né? Mas foi o que foi falado ali para eles. Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura que, sustentada por hercúleos braços escravos, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó levantada em remoinho pela ventania da manhã. Entre os circunstantes surgiram logo opiniões e comentários. Então todo mundo ouviu aquilo e aí começou, né, a conversação. Os queixosos não tinham conta. Quer dizer, quem é que não tinha reclamação ali, né, naquele contexto? O legado
e seus prepostos, logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos do Fórum Provincial. Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros, que não enxergavam no édito senão nova cilada, quer dizer, tiveram aqueles que perceberam que podia ser uma cilada. Porque só existia injustiça na atitude deles ali, né? Por que eles iriam estar propondo reclamar quem tivesse sido injustiçado? Provavelmente todos ali foram injustiçados, né? Então alguns enxergaram como possibilidade de recobrar aquilo que tiveram, que perderam injustamente. Mas outros já perceberam que podia ser uma cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. E Joquedeb, né? Como é que então se comporta com relação a isso? Joquedeb ouviu a comunicação oficial, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, demandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que haviam humilhado rudemente. Então ele ficou animado, inclusive voltou para casa rapidinho para tentar evitar qualquer conflito. Falou assim: amanhã eu vou resolver meu problema, né? Não havia caminhado muito quando lhes surgiram à frente novos grupos de militares romanos, em conversações ruidosas que transbordavam alacremente nas claridades da manhã. Defrontando o primeiro grupo de tribunos, sentiu-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem em risos e escarninhos. O velho israelita considerou: deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer da vinda? Então, olha a dúvida, né? Porque se você não cumprimenta, é motivo de a represália que fez. E se você cumprimenta, às vezes vão falar: como que você ousa se dirigir a mim, né? Então a dúvida era essa. Preocupado com o evitar de novo pugilato que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente qual mísero escravo e murmurou tímido: salve, valorosos tribunos de César. Mal acabou de dizer, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou, exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Então, olha como não tinha escapatória. Então, se ele não se dirige, toma. Se ele se dirige, eles encontram de alguma maneira motivo para poder se divertir, né, o abuso que eles podem fazer. Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dolorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar de qualquer modo a uma reação desesperada. Quer dizer, além de tudo, ele tem que se controlar para não se defender, para não reagir. Sem uma palavra de justificação, o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração, precípite, parecia rebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, reparou que, desta vez, o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: safa-te, insolente!
Então ele apanhou muito. Não, o capítulo, só lembrando, né, se chama Corações Flagelados, né? E esse é a história de né, dos que estavam sofrendo o mesmo tipo de situação naquele contexto. E segue o velhinho, né? Sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços trêmulos, Joquedebe avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Ah, ser velho, pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais. E sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás. Olha como a influência da religião em espíritos, em corações sinceros, né, consegue acalmar, consegue de alguma maneira colocar de novo algum tipo de esperança ou de tranquilidade, mesmo com uma situação daquela, né? Então ele passando por tudo que passou, primeiro encontrou o restabelecimento dele na lembrança dos filhos. Agora, passando de novo, começando a ficar inconformado, né? Já se lembra das leis, se lembra da religião. Não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, olho por olho, dente por dente. Olha como aqui existe um problema que a humanidade, por muito tempo, né, se enganou e ainda se engana. Porque as leis divinas são umas. E as leis que Moisés usou como legislador para controlar, né, a brutalidade da época, era entendida muitas vezes como algo divino. Então, ele mistura o que é divino, né, o que veio dos mandamentos, que é de inspiração divina para Moisés, mas das leis da época. O olho por olho, dente por dente, não era Deus quem recomendava isso, né? Então ele se lembrou de uma e se lembrou de outra. Seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que se julgava com direito. Mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Então, por falta de condições, né, da sua idade, do seu físico, é que ele naquele momento não revidou. Porque ele encontrou, inclusive, respaldo nas leis de Moisés ali para ele, que ele deveria impedir que aquilo fosse adiante. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria de certo a necessária inspiração. Então ele voltou para casa. Sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto, do qual fizera a edícula do seu amor. Presto, enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra, que atenuavam o rigor do sol. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes de mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Não havia trabalhado a existência inteira? Não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da sua vida, para jamais perder o título de justo? Entretanto,
O sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe da barba veneranda sobre a túnica branca, e indene de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. Ainda não transpusera ao cercado rústico da venda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava assustadiça e veemente: Pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Abigail, na candidez de seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando-se nos seus braços carinhosos. Então, a descrição de Abigail. É legal a gente prestar atenção, porque isso depois é importante a gente saber. Paulo, né? Como eu já adiantei, porque é importante que vocês saibam, para ir entendendo esse contexto. Abigail, então, tinha 18 anos agora nessa fase, e ela era essa beleza, né, da sua raça, um encanto. E era a filha desse senhor que tinha sofrido o que aconteceu foi descrito agora aí. Em breve, nós vamos ler só mais um pouquinho para não ficar cansativo. Tudo bem, gente? Vocês vão dizendo aí se tudo bem, se está cansativo, porque, como eu falei, é um livro com bastante descrição. Mas a história é envolvente, né? Em breve dava conta de todas as ocorrências. E quando o velho genitor banhava o rosto contundido, enquanto ele banhava o rosto contundido, na infusão balsâmica que a filha preparara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. Então imagina, agora a filha já está sabendo e o filho vai ficar sabendo. Eu também acho importante que a gente comece a prestar atenção na postura, nas reações das pessoas frente aos abusos, àquilo que acontecia na época. O jovem acorreu solícito e pressuroso. Abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Coragem, pai! Exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Então, a gente já analisa, porque assim, ó, é difícil a gente conseguir se colocar na situação desse filho e pedir para que ele, que o pai, tenha paciência. Então, não é qualquer espírito que vê uma situação como essa e tem principalmente a confiança em Deus, né? E de que a violência, o revide, não é o melhor caminho. Então, já vai vir, a gente já vai começando a ter, tomar consciência de que Gesiel é um espírito de uma envergadura moral que a gente até desconhece. Joquedebe contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, onde desejaria lobrigar naquele momento a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. É verdade que criaras Gesiel para as alegrias puras do dever,
em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. Quer dizer, o próprio pai que criou aquele filho para ser alguém, né, obediente e leal às leis divinas, o pai naquele momento não estava conseguindo ter a mesma postura que o filho. Então, a mostrar para a gente que a bagagem vem muito além do que simplesmente a educação, né, que o mais velho dá para o mais jovem. Então, o pai, ele deu toda aquela educação para o filho, foi sempre fiel, justo, só que naquele momento ele chegou no limite dele. E o Gesiel, vendo o pai passar por aquilo, ainda está tentando acalmar. E aí, só que ele queria desabafar, ele queria que o Gesiel, de alguma maneira, aprovasse o que ele queria fazer, que era dar o troco, não deixar que aquilo continuasse acontecendo para a raça deles. E aí fala: filho, obtemperou depois de meditar longo tempo. Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Então é aquele que começa a pegar para fazer a justiça com as próprias mãos. Né? Como os soldados falaram, né? Vamos fazer justiça com as próprias mãos. Então, tudo bem, Jeová está cheio de justiça, mas a gente que tem que fazer agora algo porque não está sendo feito lá por cima, né? Poderíamos ser justos olvidando afrontas? Esquecendo então essas afrontas que a gente está sofrendo? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado. E amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O jovem hebreu fez um movimento de espanto e acrescentou: Ireis porventura à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os ascendentes e os antecedentes, meu pai? Não foi, pois não foi por esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Ele está lembrando, pai. Você não se lembra que foi ele mesmo que te botou na prisão, que te roubou todas as terras? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Joquedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas, porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente: Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã, de conformidade com o édito, com aquilo que foi lido, né? Aproveitarei o ensejo que o governo providencial nos faculta. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz entre respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos. E as perseguições, explodiu o velho energicamente. E esse turbilhão incessante de ignomínias em torno dos homens de nossa raça? Não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes ao enxovalhado de tudo que possuímos de mais sagrado? Tenho o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. Vou só terminar um pouquinho então esse trecho, ainda nós temos mais 10 minutinhos, mas aí eu acho que a gente já encerra para a gente terminar por aqui mesmo. A voz tornara-se-lhe arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo. Todavia, sem se perturbar com as abjeções paternas, Gesiel prosseguiu. Então, olha isso, né? O espírito de Gesiel. O pai está sofrendo e está, de alguma maneira, querendo fazer com que o filho entenda a necessidade dele. Mas Gesiel, sem se perturbar, prosseguiu. Essas torturas, entretanto, não são novas.
Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes, que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos em tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. É de se pensar, né? Que povo que sofre, né? Que sofreu e vem sofrendo. Mas certamente, meu Pai, Deus permite que assim aconteça, para que Israel reconheça, nos sofrimentos mais atroces, a sua missão divina. Não é qualquer espírito que vê, numa situação como essa, a possibilidade de testemunho, né? Então, olha isso. Mas Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça, nos sofrimentos mais atroces, a sua divina missão. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho, contudo acrescentou resoluto: sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover. Então ireis reclamar amanhã perante o legado? Sim. Então, por mais que o filho tivesse toda aquela serenidade, o velhinho tava irredutível, né? Ele estava cego por tudo aquilo que estava acontecendo e chegou no limite dele. E aqui então ele diz que amanhã, custe o que custar, aconteça o que acontecer, ele vai fazer a justiça, ele vai exigir que a justiça seja feita. Então vamos parando por aqui, né? Nós estamos então no item 19, para a gente, domingo que vem, retomar. Mas antes da gente acabar, então, até aqui lemos, eu quero saber de vocês, está tudo tranquilo? Deu para entender bem? Ficou alguma dúvida lá para trás? Ou querem fazer algum comentário? Não, por mim, deu para entender tranquilo, acho que foi ótimo. Foi bem descritivo, né? Pelo menos esse começo. Eu não sei se o livro inteiro vai ser assim, mas. Ele é bem descritivo. Ele é cheio É, de detalhes. É muito rico, né? Para a gente. Parece que entrar realmente no que está acontecendo. A gente não, mas conseguiu chegar mais ou menos no meio do capítulo. Então acho que, ó, do 19, tô aqui ó, na barra que está no meio, ó, deixa eu até ver até que número que vai. 41, 40, 43. Beleza, provavelmente a gente consiga fazer em duas sessões esse capítulo. Mas é não, isso. talvez em algum momento a gente tenha um pouco mais de dúvida, mas pelo menos esse começo eu acho que foi tranquilo. Tranquilo. Beleza? Bruna, Eva, Gandolf. Foi ótimo. Começamos a entrar no mundo, então, do Paulo e Estevão. A É, a gente gente não vai vai conseguir sentindo parar. tudo assim, parece, né? É bem forte as cenas. É bem forte. E vocês vão ver que já já a gente não. Eu acho que a gente vai querer acabar fazendo mais de uma vez por semana. É, Não vai querer esperar uma semana para chegar na continuação da história. a gente fica querendo saber, né, o que vai acontecer. Com certeza. Mas vocês também me digam. Hoje eu estou meio cansado, mas a gente pode ir mais longe, se for o caso, em algum dia que estejam todos dispostos, tá bom? Combinado. Mas foi Então, ótimo. que Deus Obrigado. nos abençoe aí nesse início e uma boa semana para todos vocês. Boa Pra vocês semana. também, gente. Até mais. Obrigada, Até mais, Marco. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau, gente. Boa noite. noite.